Olá, fazer essa aula agora para o oitavo ano. Vou fazer sobre o século XVIII, arranhar um pouquinho do século XVIII, porque não dá para a gente falar de tudo no século XVIII, é um século muito importante, é um século que acontece muita coisa, e eu escolhi para falar do século XVIII somente o Iluminismo, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer uma listinha do que acontece no século XVIII. Vamos lá, olha, só para você ter uma ideia, além do Iluminismo, que é um movimento que eu já vou falar, nós temos a Revolução Francesa, a Revolução Americana, ou seja, a independência dos Estados Unidos, as 13 colônias da Inglaterra que vão se tornar independentes. Nós temos aqui no Brasil a Inconfidência Mineira, nós temos a Revolução Industrial. Né? O Eric Hobsbawm vai chamar esse período, mais especificamente final do século XVIII, começo do século XIX, de Era das Revoluções. Olha só que legal, Era das Revoluções. Tanta coisa que aconteceu. Pois bem, vamos falar no Iluminismo. O que é o Iluminismo? O Iluminismo é um movimento político, científico, social, que vai mudar a maneira do homem pensar o mundo. Ele não vai aceitar mais aquela coisa assim, como que eu posso dizer, eu caí porque Deus quer. Não. Tá? A gente vai começar a pensar o homem aqui sendo dono de suas ações. Tá? Saindo daquela visão medieval do antigo regime. Bom, primeira característica do iluminismo, que eu já vou falar, é a razão, né, do lugar da fé. Então, primeira coisa que tem que ter é a razão. Eu vou pensar, o meu pensamento. Então, se eu estou com dor de cabeça, eu vou pensar por que eu estou com dor de cabeça. Eu não vou ficar rezando para minha dor de cabeça passar. Então, é contraposição entre fé e razão. Vamos separar. Se acontece essa contraposição, como Immanuel Kant escreveu na sua carta, o que é ilustração, ele faz uma carta em 6 páginas, quem quiser buscar aí na internet, é facinho achar, ele fala que o iluminismo é quando o homem assume a sua maior idade intelectual, ou seja, quando ele assume a responsabilidade pela sua vida. Então isso é muito importante. Immanuel Kant é um filósofo iluminista também do século XVIII, tá bom? Então a primeira característica, a razão em contraposição à fé. Então, para eu resolver meu problema, que seja de governo, seja de medicina, de ciência, eu tenho que usar a razão. Segunda característica, eles eram todos os filósofos iluministas vão ser contra os reis absolutistas, ou contra o regime absolutista, melhor dizendo. Tá? Porque o rei absolutista, ele concentrava todos os poderes na mão, como fazer as leis, que é o poder legislativo, executar as leis, que é o poder executivo, e julgar as leis, que é o poder judiciário. Então, essa concentração de poder corrompe. Então, vem principalmente um carinha lá no Espírito das Leis, chamado Montesquieu, Barão de Montesquieu, não era o nome dele, era o título, né? Barão de Montesquieu. Ele escreve no Espírito das Leis a divisão tripartite do poder, porque somente o poder freia o poder. Então, o poder legislativo, olha só que legal. Por isso que eu falo, gente, só dando uma nota de rodapé, toda democracia moderna, não a democracia grega, né? A origem da democracia é lá na Grécia Antiga, mas a democracia moderna, dos estados modernos, agora é pautada no iluminismo, toda ela. Por isso que é importante estudar o iluminismo. Então vamos lá. O Montesquieu, ele fala que somente o poder freia o poder, então temos que dividir o poder em 3. Legislativo, quem que é? Senadores, deputados, vereadores, aqui no caso da cidade, né? Executivo, prefeito, governadores de estado, presidente, e judiciário, juiz, Supremo Tribunal Federal, tal, que vai julgar as leis, tá? Então, essa divisão de poder é a base de toda a república moderna, tá bom? Outra característica, Estado laico. O que é um Estado laico? Uma igreja não pode participar do Estado. Porque sempre quando a religião atuou como força política, houve perseguição de minorias, houve perseguição de pessoas que pensavam diferente. Então muitas pessoas foram queimadas porque a religião comandava o Estado. Né? Então era de outra religião ou de outra crença, eles queimavam. Então para o iluminismo, o Estado tem que ser totalmente separado. E isso está até na nossa Constituição hoje. A nossa Constituição cidadã, como Ulisses Guimarães fala, né? Da nossa Constituição cidadã.
grande Constituição de 1988, que diz o quê? Que não pode haver proselitismo religioso, que o Estado é laico, separado da religião. Imagine se eu fosse católico, fosse dar aula e falar que só minha religião presta. E a outra nota de rodapé muito importante, a escola é lugar de ciência, lugar de religião, segundo a nossa Constituição. Né? Lugar de proselitismo religioso é na igreja, sei lá, na mesquita, onde que você queira se reunir. Certo? Então, o lugar da escola, a escola só pode dar ensino religioso, no caso, para mostrar as diferentes religiões, para ter tolerância e conhecimento que há outras religiões no mundo. Então não pode ter proselitismo religioso. Então você tem lá a divisão tripartite do poder, um Estado laico, né, separado, a razão em primeiro lugar para resolver o problema mundano, tá? Outra característica muito importante, quarta característica, a liberdade de imprensa ou liberdade de expressão. Outro filósofo, para cada item eu vou citar um filósofo. Outro filósofo chamado de Voltaire, ele fala, posso até não concordar com uma palavra do que você diz, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo. Olha que importante, eu não concordo com o que você fala, mas você não pode ser castigado porque você pensa diferente. Essa é a base da democracia. Quando você vê uma pessoa falando, olha, nós temos que acabar com tal segmento político, opa, né? Calma lá, vamos estudar. Será que isso é bom? Será que se alguém tem o poder? Será que colocar religião no meio do Estado é bom? A história mostra que não. A história é implacável, mostra que não. Além da liberdade, a quarta característica, a liberdade de expressão, nós temos a liberdade econômica, e essa de Adam Smith, o grande pensador da economia, né, iluminista, né, podemos dizer que ele é iluminista. Ele vai falar sobre o liberalismo econômico. O livro dele chama A Origem das Riquezas das Nações. Né? Então, o que ele vai escrever? Que as pessoas individualizadas, cada uma tentando ganhar o seu dinheiro, e só por essa concorrência, por essa luta entre um querer vender uma coisa melhor, o outro tentar uma coisa melhor, essa liberdade econômica faria a nação prosperar. Porque o individualismo, gerando o aperfeiçoamento de cada um, vai gerar o aperfeiçoamento lá no final da ponta de todo mundo. Então é meio controverso, tem gente que acha que isso é certo, tem gente que acha que não, né? Mas não aqui é o caso. Estou falando que Adam Smith pensava assim. Mais uma coisa no livro do Adam Smith. O Adam Smith, assim como todos os filósofos iluministas, diziam que a religião não tinha que se meter na economia. Assim como os pensadores lá, Rousseau, Montesquieu, achavam que a religião não tinha que se meter na política, o Adam Smith também falava que não. Por quê? Porque ele via que às vezes o cara tinha uma empresa, porque ele era ligado à igreja católica ou à igreja presbiteriana, ele tinha algumas vantagens, falava não pode. Outra coisa que a turma, eu vejo na televisão, a turma falar, eu sou liberal na economia. Mas é a favor, por exemplo, de 5 bancos tomar conta do Brasil hoje e fala o liberalismo econômico é contra monopólio. Se você é a favor de liberdade econômica, você tem que ter um governo que não deixa, por exemplo, ter monopólio. Monopólio de televisão, as igrejas tomando conta da televisão. Não pode. Né? Senão você não é liberal na economia, você é outra coisa, mas menos liberal. Então, outra característica é o liberalismo econômico, tá bom? Adam Smith também vai falar da divisão do trabalho. Todas essas características vão montar a República Democrática Moderna. Não só da França, as repúblicas, os Estados Unidos, mas como o Brasil. A Marianne, que é o símbolo da liberdade francesa, ela está até hoje na nossa moedinha de R$1. Olha como que o iluminismo é legal. A cédula lá e a moedinha de R$1, ela vem com uma mulher desenhada. Isso, essa mulher é um dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, um dos princípios iluministas lá do século XVIII. E está tão presente na nossa vida essa divisão de poder, né? A liberdade que nós pregamos, a liberdade de expressão, a liberdade de culto,
separação entre Estado e religião, tudo isso está na nossa Constituição, e o iluminismo ainda traz para a gente no seu bolso, quando você tiver alguma moedinha aí no seu bolso, você já lembra, olha, até isso o iluminismo trouxe para a gente, a cara da Marianne, que é a mulher símbolo da liberdade, que está guiando o povo da França, né? Guiando o povo para a liberdade, a Marianne, tudo isso. Então o iluminismo pegando, tem muita coisa que é para vocês estudarem, tá? Cada filósofo desse, por exemplo, Rousseau vai escrever O Contrato Social, onde diz que a vontade, ele vai falar sobre a vontade geral da nação, que a lei deve ser da expressão da vontade geral da nação. Você tem Montesquieu, que tem o espírito das leis, que vai falar todo esse, somente o poder freia o poder, então ele cria uma repartição de poderes. Você tem no campo econômico o Adam Smith, né? Também tem no campo de liberdade, de filosofia, tem John Locke, que ele vai escrever a Carta à Tolerância. Muita coisa dá para ler, gente. Muito estudar história, muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando das características: contra o absolutismo, Estado laico, liberdade de expressão, liberdade econômica, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.